E você falando daquele início dele, né, da vida boêmia, aí ele tem ali vai para a Primeira, Segunda Guerra ali, o confronto, e ele já volta mudado, já não, já até abandona essa vida de guerreiro, cavaleiro ali, Uhum, e passa a ter uma visão mais caridosa. uhum. O que que acontece nesse período para que ele já se torne o Francisco com os franciscanos ali? Como que se dá esse passo na vida dele? Que bom que você tocou nesse assunto, né? Como eu falei, o processo ele não foi, foi longo, ele não foi tão rápido, né? Aconteceram muitas coisas na vida de Francisco até essa cisão, né? Na verdade, o grande responsável por essa mudança, né, foi o próprio pai de Francisco, Pietro Bernardoni. Porque Francisco, na sua mudança, ele começou a dar uma cota maior de esmola para os pobres. Até os tecidos do pai ele passou a doar. Numa das viagens de Pietro Bernardoni, Francisco ficou responsável pela loja e ele simplesmente começou a achar que tudo aquilo era uma tremenda bobagem, aquele acúmulo de riqueza, de coisas, né? E vendo tanta gente passando necessidade, ele não entendia aquilo. Então, um certo dia deu a louca, vamos dizer assim, e ele começou a distribuir tanto o dinheiro das vendas. Aliás, tem uma outra versão também, que ele vendeu os tecidos do pai, pegou o dinheiro que arrecadou e deu aos pobres. Porque ele leu na Bíblia a passagem que Cristo falou: quer servir a Deus, então vá, vende tudo que tens e dá aos pobres. Então ele queria seguir a Bíblia a risco, o Evangelho a risco. Então ele fez isso. O pai ficou sabendo, né? Logicamente que ficou furioso, né? Deu uma surra daquelas em Francisco. E naquela época a igreja era o poder político também. Então ele arrastou Francisco até a casa do bispo Guido. Essa casa também eu tive a oportunidade de visitar, né? É bem próximo, lá tem uma fonte, inclusive. Alguns filmes mostram essa fonte, onde se chamam a fonte do despojamento, né? Porque foi ali que o pai levou ele para uma espécie de júri Tipo assim, apresentando de o problema, né? julgamento, Ó, meu filho vendeu o que é meu e doou. e então ele queria deserdar Francisco, né? Então, quando houve essa fala, olha, ele não é mais meu filho, então ele falou assim: tá bom, pai, já não sou mais seu filho, né? Agora eu só tenho um único pai, é o pai que está nos céus. E um outro bastidor dessa ação também foi porque Francisco pegou uma parte do dinheiro das vendas e doou para uma igreja que estava em ruínas. O padre, vendo que ia arrumar confusão para si, né, não quis receber o dinheiro, porque ficou com medo justamente da reação do pai de Francisco, porque ele conhecia, né? E aí, Pietro Bernardoni. Só que assim, ele também ajudou Francisco, ele sabia do problema que Francisco tinha arrumado para si e para ele também na igreja. Então ele escondeu Francisco, né? O pai teve lá procurando ele e como ele estava escondido, o pai foi embora. Mas Francisco já estava ficando até fraco, né? Porque ele tinha que ficar escondido ali, não podia dar as caras, então comia só o que o padre lhe dava, né? E isso, quando não estava à vista, ele construía com as próprias mãos a igreja, né? Então, tendo isso, essa foi mais uma acusação, fez Francisco ir buscar esse dinheiro, né? Onde ele porque o padre falou, olha, ele não me deu o dinheiro, né? O dinheiro eu não recebi. Então, falei, então vai buscar onde tá esse dinheiro. Eu quero esse dinheiro, né? Eu quero o que é meu. Francisco foi lá, buscou, entregou o dinheiro ao pai e falou assim: olha, além do seu dinheiro, eu também te dou tudo aquilo que te pertence. Tirou a roupa, né, se despiu, ficou nu. Essa é uma cena assim. Aí é onde a gente vê essa grande mudança do homem velho para o homem novo, né? Francisco se dispôs de tudo que era material. Ali ele se encontrava totalmente entregue nas mãos de Deus. Então ele saiu nu, o bispo colocou nele a sua capa, né, para que Francisco não ficasse nu, ao qual ele recusou, né, e saiu nu. A primeira veste de Francisco, depois disso,
foi um hábito dos, se não me engano, dos beneditinos, que o acolheram porque ele pediu abrigo, né? Era um dia muito frio. Então, em troca do abrigo, eles fizeram Francisco lavar as louças do mosteiro, né? Trabalhar ali um serviço braçal. Foi o primeiro trabalho de Francisco foi lavar louça. E aí ganhou esse hábito, nesse primeiro hábito, que era uma roupa que era parecida com a roupa que usavam os jardineiros. Na verdade, era uma roupa de jardineiro, do convento. Sim. Lá, né? E com calçados, enfim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.